presenciando uma geração de homens e mulheres vazios, pregadores vazios, pastores vazios, obreiros vazios, mulheres vazias do Deus, do Espírito Santo. Mas eu sou crente há 30 anos, isso não caracteriza uma vida alicerçada na palavra de Deus, não. Mas eu sou pastor, e daí? O diabo dá gargalhada na cara de quem fala, eu sou pastor. Se você esfregar a tua credencial na cara dele, ele te coloca para correr, porque o diabo não tem medo de credencial de pastor e de obreiro. O diabo tem medo de crente cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele corre, aí ele não grita, bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Cheio do Espírito, nós estamos vivendo uma pobreza espiritual de homens e mulheres essencialmente insensíveis, como nessa noite o pregador está se matando, suando aqui, pregando a palavra do Deus Altíssimo, e parece que não mexe, não comove. A glória é para Deus, a honra é para Deus. Vocês são privilegiados, o povo de Betânia, porque em alguns lugares em Curitiba o negócio está feio, está terrível. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma casa, ela não fica vazia, ela não fica vazia. Jesus disse, não eu, Jesus disse que o Espírito sai por vários anos, não encontra lugar bom. E o pior que ele traz uma comitiva inteirinha, pior do que ele. Encontrando a casinha vazia, misericórdia, ele entra, senta no sofá, deita no tapete dessa casa, estica as pernas, linguagem figurada. Eu estou falando uma linguagem figurada, reduzindo. E começa então a fazer o estrago. Por descuido nosso, a casa não pode ficar vazia, ou ela está cheia de Deus, da palavra, do Espírito Santo, ou está cheia de carne. E a carne é o alimento da serpente, é o alimento do leão, do falso leão. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, clama, ruge, como ele não é leão, como leão, em volta, para tentar nos tragar. Mas se ele encontrar aqui vida cheia do Espírito Santo, repleto pela presença de Deus, ele vira volta e volta para outro lugar, e vai para outro lugar. Aqui não tem brecha, aqui não tem lugar para ele. Aleluia. Fala isso com convicção, querido. Você é crente, assembleiano, cheio do Espírito Santo, com convicções pentecostais. Você tem que ter essa certeza nessa noite. Aqui não, aqui já está cheio, repleto, aqui não está vazio, aqui tem alguém que manda. E aqui é o nome dele é Jesus Cristo, que é o nome sobre todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Pentecoste para ser Pentecoste, avivamento para ser avivamento, tem que ter línguas. É inconcebível um culto assembleando não ter línguas estranhas, não ter línguas. Esse negócio aí deixa para os velhinhos, deixa para o passado, isso aí já passou, agora virou uma nova era. Não, a Bíblia é a mesma, Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, nós que mudamos. Ainda nós cremos no contexto dessa profecia que diz que todo crente cheio do Espírito Santo deve falar em línguas, e Paulo fala e deseja. Olha, o meu desejo é que todos falem em línguas, porque aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. E o ministério fala com Deus. Aleluia.
do que eu estou falando, mas eu estou falando de mistério com Deus, e o meu espírito ora bem. A Bíblia diz: e quem fala em línguas estranhas, fala com Deus, o seu espírito ora bem. E em mistério fala diretamente com Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha as missões depois do avivamento. Depois dele ser cheio, revestido, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, vem as missões aqui no versículo número 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma grande multidão, e ela estava confusa, porque cada uma ouvia falar na sua própria língua. Houve aqui um milagre duplo. Os discípulos falaram em línguas estranhas. Também eles falaram em dialetos, porque as pessoas que estavam ali de várias nações ouviam eles falar e magnificar a Deus em sua própria língua maternal. Deus pode dar para você, além do dom de variedades de línguas estranhas, e quem tem o dom de variedades de línguas estranhas, já tem o dom de profecia e interpretação de língua, mas também Deus pode te dar o dom de falar em espanhol, em castelhano, em africano, em inglês, polonês, russo. Deus pode dar para a igreja. Se você crê nisso, glorifica o Deus do céu nessa noite. Agora chegamos ao ponto-chave. Para conservar tudo isso que está aqui em Atos 2, tem que ter isso aqui. Se não tiver, está decretado a morte de uma igreja local, de uma denominação local. Eu vou ler em alto e bom som. Olha aí. Modelo de uma igreja sólida. Está aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que não tem doutrina. Uma igreja, uma denominação local que não tem ensinamento sólido na palavra de Deus, ela não é uma igreja. É apenas uma instituição humana, religiosa, meramente religiosa. Uma igreja que não observa a doutrina dos apóstolos de Cristo, essa igreja está fadada ao fracasso, não será bem sucedida. Essa igreja está aberta, abriu-se e escancarou a porta para o mundanismo entrar, porque não tem ensinamento, não tem doutrina. A palavra doutrina no original é ensinamento, doutrina bíblica. E a igreja do primeiro século tinha isso aqui para dar deleite, de sobra. Aleluia! Louvado seja o nome do Deus Altíssimo nessa noite. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo tem fome da palavra. Fome da palavra. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Segundo lugar, na comunhão. Comunhão. Doutrina e comunhão faz parte. Aqui fala, meus amados irmãos, que eles tinham comunhão com os outros. Devemos ter essa comunhão vertical e horizontal. Devemos ter essa comunhão um com os outros, para que nós possamos vivenciar uma igreja sólida e modelo. Aleluia, à luz das Sagradas Escrituras. Observamos outro ponto importante aqui. No partir do pão, tudo era comum. Eles ceavam, esperavam um pelo outro, ninguém avançava a ver o outro, todos ceavam no partir do pão. Tudo isso era comum para eles. E nas orações, as orações eram motivadas no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo parecer. As orações aqui tinham a mesma língua, o mesmo idioma, as mesmas intenções, irmãos. Se eu orar, meu Deus, com alguma demanda contra o meu irmão, a minha oração não é oração de crente, é oração de feiticeiro. A minha oração não passa do teto para cima, porque se eu tiver alguma demanda, eu, pregador aqui, tiver alguma demanda contigo, meu irmão,
Jesus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Devemos orar, devemos buscar, devemos partir o pão, devemos perseverar na doutrina.